Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Riso. E hoje a gente vai receber uma figura ilustre. Teremos a honra de receber essa pessoa aqui, que tem uma trajetória acadêmica impecável, que tem uma contribuição muito importante tanto para o cinema quanto para a cultura brasileira e goiana também. E eu tô até nervosa de estar aqui na frente dessa pessoa. E ele ajuda a enriquecer, né, tanto o cinema quanto as nossas percepções sobre essa sétima arte. E olha aqui, hein? Esse convidado foi diretor da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Desenvolveu um papel crucial aí na preservação e divulgação do nosso patrimônio cinematográfico. E também esteve à frente do Centro Oscar Niemeyer aqui em Goiânia. Isso aí tô louca para perguntar, hein? Transformando em um polo de cultura e arte que a gente vê aí até hoje, vibrante, com muita atividade. Você também criou diversas mostras e projetos que se tornaram verdadeiros tesouros culturais. Desde já, muito obrigada por isso, impactando profundamente a nossa comunidade. E galera, eu sou Marcos Dávila, diretor cultural aqui do Instituto Riso, e nós estamos falando de uma pessoa que vive e respira cinema. Alguém que tem dedicado sua vida a compartilhar seu amor pela arte e inspirar futuras gerações. Sem mais delongas, de quem que estamos falando? Lisandro Magalhães Nogueira. Ai, você falou o nome completo. Eu ia Lisandro Nogueira. Eu sou mais conhecido como Lisandro Nogueira. Se for pegar pelo Freud, pela psicanálise, é porque devo ter muito problema com minha mãe. Porque minha mãe é o Magalhães e meu pai é o Nogueira. Mas, na verdade, foi um nome muito longo, nome em português, né? Como todos nós, né? Aí a gente ficou Lisandro Nogueira. Mas é Lisandro Magalhães Nogueira mesmo, tá correto. Lisandro, sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ávila. É um prazer Ávila. Enorme para o Instituto ter você aqui. Nós estamos realmente tensos, sim, apreensivos, porque você é essa figura que tem uma representação e de importância, né? De relevância, especialmente para o Instituto, que é um instituto cultural. Então, queríamos falar um pouco de você, da sua vida, da sua trajetória, costumes, manias. Time do coração! Dá like, né? Time do coração, eu só tenho um, eu só vejo os jogos dele, vejo todos, se pega minha agenda, todos os jogos até o final do ano já estão todos ali na agenda. Organizado. Tudo, eu vejo todos os jogos do Vila Nova, ou no estádio, nosso estádio, que é o Oba. Que é o Vila Nova, que é o Oba. Eu gosto mais do Vila Nova que da Seleção Brasileira. Eu não assisto jogo do Flamengo, do Corinthians. Não perco nenhum do Vila Nova. Isso já me trouxe problemas. É um homem esclarecido, vocês estão vendo. Né? Falou no coração da Gabi também, é um homem esclarecido. Gabi também é vilanovense. Esperava menos desse currículo, dessa... Tinha que ser, né, gente? Eu vou ficar mais calada nesse assunto, assim. Eu uma pessoa que eu admiro muito, Lisandro, mas... Eu costumo dizer para as pessoas que a única coisa que eu sei jogar é praga. Ah, é? Mas pro lado do Vila Nova você não pega, consegue. Não pode. Mas então, para acalmar nossos corações nervosos diante dessa presença ilustre, pegando um gancho do podcast, do programa, né? Cinema Falado, que eu estava ouvindo, e eu sei que você é amante do café, propõe a gente começar com um brinde de café aqui pra gente. Prazer. Agora tem que servir a Gabi. Cadê o café da Gabi? Cafézinho pra mim, não quero cinematográfico, não. Quero aqui, ó. Aqui tem café, gente. Real. Aqui tem. Eu tava ouvindo o podcast e eu achei ele muito, muito incrível, assim, né? Que você estava contando a história de uma pessoa, né, que conheceu uma outra pessoa na cafeteria. E aí eu achei muito lindinha essa história. E depois eles se encontraram por diversos anos e esse amor do E tem vários filmes sobre isso, Sim. né? Porque aí vamos falar de café e Goiânia. Vamos. Por exemplo, Goiânia, até os anos 80, anos 90, isso que tem hoje muito em Goiânia de cafeteria, isso não existia. Em junho de 1985, fez o maior frio em Goiânia. Em 1990 e 85, mas fez um frio terrível em Goiânia. E à noite eu tinha uma namorada, a gente não tinha um lugar para tomar um café, a gente ia ali onde foi o antigo Café Central,
na Rua 7 com a Anhanguera, tomar um café com chocolate, coisa muito ruim. Então, o fenômeno das cafeterias em Goiânia acompanha essa modernização que é boa e é ruim em Goiânia. Então, o café em Goiânia é uma coisa recente, a ideia de ir num lugar tomar café. Porque, para os árabes, sempre foi um lugar onde você encontrava num café para programar matar alguém, ou encontrar alguém para namorar, guerra, dualidade, né? mil coisas são decididas nos cafés até hoje. Então, a ideia de tomar um café em Goiânia, que é uma coisa hoje muito boa, antigamente, vamos tomar um chopp, Gabi, né? Um homem chamava uma mulher, uns amigos, vamos tomar um chopp. Há pouco tempo, e ainda vamos tomar um vinho, tá valendo. Mas tomar café em Goiânia, isso é muito recente. E é uma coisa muito boa, porque o café, onde tem café, tem conversa. Pode ter conflito, tem afeto. Tem tudo. O café nos une e nos separa também. Eu sou filho de mineira, né? Chegou um cafezinho, conversou um cafezinho, foi embora. Espera que eu vou tomar um cafezinho. Eu, infelizmente, não posso muito com café. Me dá uns revestréis. O café promete energia, disposição. E ele me entrega dor de barriga, ansiedade. Café, aí eu não posso muito. Goiânia hoje tem inúmeros lugares para tomar café, isso é muito bom. Eu fui essa semana, eu fui essa semana no Café Tianair, que tem lá no centro. E aí é muito gostosinho você sentar na calçada de Goiânia, tomar esse cafezinho. E outra coisa interessante que eu achei que você falou no podcast é sobre você faz isso, você senta para tomar um café e não fazer nada, e descansar a cabeça, e estar presente ali. Porque se a gente hoje senta para tomar um café, é assim, né? É verdade. No celular, você não aproveita o café, não saboreia o café, não escuta a conversa das pessoas, porque eu adoro escutar a conversa. E não escuta a conversa das pessoas do lado, não vê as pessoas passando na sua frente. Como você aproveita esse momento do café, né? E é uma coisa interessante que eu estava ouvindo, né, nesses podcasts que você fez, esses últimos 2, 3, sobre essa sociedade adoecida, sem tempo, sociedade cansada. Isso. Extremamente, isso né? É um assunto muito interessante, né, de falar sobre. Porque quando nós estamos perdendo uma coisa que é fundamental. E a gente está assim, com o pensamento muito binário. Estava vendo um futebol hoje, 20 minutos de um jogo Espanha e Alemanha. E eu acompanho o Vila Nova e, por acaso, eu vi esse jogo hoje, na hora do almoço. Eu estava vendo o tanto que o futebol ficou pobre em termos estéticos. E o tanto que a nossa vida também, esteticamente, ela está cada vez mais pobre, muito binária. O Brasil é polarizado, então não tem debate, não tem troca de opiniões, então tudo é isso. E também o pensamento, né? Nós não estamos criando pensamento, saídas para um país que poderia ser o país mais importante do mundo. Porque um dos motivos principais é que nós usamos demais rede social, smartphone, celular o tempo todo. Isso tira de nós a possibilidade que você acabou de falar, que é de sentir. Então, você vai num café, você desliga isso para você sentir, ouvir as pessoas, ver e, principalmente, você entrar em contato com o seu pensamento. E a gente está o tempo todo. Isso é uma para os mais jovens, é um massacre, que agora está vindo o livro, está sendo lançado o livro esqueci o nome dele, que ele tem uma pesquisa ampla mostrando isso, né? Como nós estamos criando gerações de pessoas que não conseguem criar pensamento, muito binárias, né? E aí cai em polarização, ou cai no fanatismo, que é o horror do futebol. Eu não gosto da ideia de que um negócio tão bonito como o futebol, né? partir para a violência, né? Fanatismo em todo lugar. Em todo lugar, na política. Então, você perde o pensamento, perde o debate, perde aquilo que é fundamental, que nasceu lá na Grécia, que é a ideia da democracia, que nós estamos perdendo. Então, nesse sentido, o café é um momento de união. Não só o café na rua, o café na sua casa. De diálogo, de troca. De troca, né, na sua casa. O lanche da tarde, né, tomar um cafezinho no trabalho, e por aí vai. Sandro, eu vou aproveitar esse gancho que você está falando de gerações, até para a gente entender. Porque eu sou dessa geração, né, eu passei por esse movimento que foi a década de 80. Eu vivi isso. Eu digo para as pessoas, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, mas eu guardo música dos anos 80.
primeira estrofe. Então, eu queria saber por que, Lisandro, cinema na década de 80? Por que essa escolha? Bom, eu comecei a trabalhar com 16 anos por escolha própria. Meus pais não queriam, de classe média, mas eu quis. Eu fui trabalhar com meu cunhado, depois eu continuei trabalhando com o sócio dele. Eu, com 20 anos, eu já tinha meu carro, que eu comprei com meu dinheiro, que era um Fusca. Você colocava até um banquinho que você comprava, pequenininho, entre os dois bancos para carregar a namorada, para a namorada ficar encostadinha. Vocês não são dessa época, mas tinha um banquinho. Não, tinha, mas eu sou. Primeira coisa que se você deve se lembrar. Eu comprei o Fusca e usado, e a primeira coisa que eu comprei foi o banquinho para carregar uma namorada que ainda não existia. Então, eu era chefe de escritório numa empresa de engenharia com 19 anos. Eu gostava muito de trabalhar, porque o Mário Valadares era um pai para mim, o dono dessa empresa. E aí uma vizinha minha, que era professora, me pediu para substituí-la quando eu acabei de entrar na universidade. Eu estudava de manhã na Federal e à tarde eu continuava. Mas na Federal você na fazia empresa. o quê quando você entrou? Eu comecei a fazer história. Eu fui professor de história há muito tempo, e formado em jornalismo e história, né, que eu sou. Aí eu fui dar aula para ela, de 19 para 20 anos. E eu adorei a experiência. Em seguida, teve uma palestra de um professor, que hoje é meu amigo, é meu orientador, é o grande mestre da teoria da crítica e história do cinema no Brasil, que é o professor Ismael Xavier da USP. 15 livros publicados, ele veio a Goiânia. O pessoal do nosso cineclube trouxe o Ismael aqui para lançar o primeiro livro dele, o Discurso Cinematográfico. E eu fui na palestra, porque eu estava interessado numa garota. Eu era, modéstia à parte, muito namorador. Eu gostava de namorar e eu tinha carro. E o banquinho? E o banquinho. E era Com 20 anos. E o pretexto do café? Com 20 anos. E café, eu não bebia, nunca bebi. Não gosto de bebida alcoólica, não gosto de cerveja. Mas eu fui lá atrás da moça. E ela não foi. Eu cheguei, não vi, tinha umas 20, 30 pessoas, não vi aquela moça lá. Falei, puxa vida, eu vou embora, né? Falei, vou ficar por aqui. E eu assisti a palestra. Foi tão demolidor, foi tão impactante, foi tão forte na minha vida, que na hora que eu saí de lá, eu falei, vou ser professor. E cheguei no outro dia, já imediatamente comuniquei a meu pai que eu iria ser professor. O sonho dele é que eu fosse médico. Aí depois até casei com uma médica. Segundo casamento com uma médica. E aí eu falei, não, eu vou ser professor. Aí todo mundo, pô, mas professor? Eu falei, eu vou ser duas coisas. Eu vou ser professor e eu vou mexer com cinema. Porque eu já era amigo do pessoal do Cineclube, Antônio das Mortes. O Antônio das Mortes é o personagem principal do principal cineasta brasileiro, que é o Glauber Rocha, que é um referência, né? O Antônio das Mortes, ele é do Deus e Diabo, que é o filme que ganhou o Cannes em 64. Ele é um vingador. Ele é um justiceiro. Então, eu ali fui mexer já com cineclube, fazer mostra de cinema, comecinho dos anos 80, e eu me tornei professor. Aí eu, com a cara e coragem, fui no Instituto Maria Auxiliadora, que é aqui perto. Sim. Só freira, só aluna mulher. Um amigo meu me levou e fui no Agostiniano, na Praça do Avião, fazer teste. Eu fui aprovado, nem formado era. Aí o padre lá... Mas nesse momento, você achava que seria professor de história? De história. De história. De história. E aí eu... Mas já mexendo já mexia com o cineclube, já fazia Professor mostra. de cinema nem era uma opção naquele momento, não imaginava. Não. Mas eu já usava cinema na aula. Na aula. E aí eu passei nos 2 testes lá no Agostiniano, Instituto Maria Auxiliadora, eu virei professor. Com 20 anos eu era professor. E aí, com 21 eu era professor do cursinho. Eu fui dar aula em cursinho, que é aquele... Não sei se tem essa experiência, mas eram assim... 200, 250 pessoas numa sala e você dava aula com microfone, porque era muito grande os espaços. E eu encarei, ficava estudando, chorava pra caramba, chorava de estudar de medo, né? Muito jovem, muito magro. Como é que eu vou dar aula para cursinho? Mas eu dei aula para o cursinho, dei aula no 1º, 2º grau. Isso não era no pré-médico, não? Não. Eu dei aula no próprio cursinho do Agostiniano, eu dei aula no Objetivo.
E eu virei professor de cursinho, muito jovem, professor de primeiro e segundo grau. Mas eu adorava ginásio, dar aula para ginásio. E aí eu virei professor. E aí o cineclube paralelo fazendo mostra de cinema. Aí em 80 vai contando? Pode. Aí em Estamos aqui 85 eu resolvi que eu queria fazer jornalismo. E eu fui fazer jornalismo também, na Federal. Aí eu fiz jornalismo na Federal, fiz rádio e TV. E em 85 eu falei, não, agora eu quero ser jornalista. Aí eu fui lá na organização Jaime Câmara, e era o Jacques Abrão e o Ronaldo Ferrante, que estão lá até hoje. Eu falei, olha, eu vim aqui, tá aqui meu currículo, que era nada, né? Professor tinha nada de currículo. Mas eu quero ser jornalista. Aí o Jacques Abrão, não sei se vocês conhecem ele, uma figura, um ícone de lá. Ele começou em 64, ele está até hoje aí. Um cara fundamental. Ele falou assim, olha, a única coisa que a gente tem aqui é o seguinte, nós estamos precisando organizar os nossos arquivos de filmes, de jornais antigos dos anos 20, 30. Olha aí. Aí eu falei, meu Deus, assim, mas eu queria tanto mudar. Aí eu criei para eles, na época, o SEDOC. Eu vivia na TV Globo, com 25 anos, Cinemateca Brasileira, fui aprender preservação. Então, hoje, a memória de Goiás, boa parte dela está lá na organização Jaime Câmara, chama SEDOC, que a menina que é gerente foi eu que levei no comecinho dos anos 90, que é na Márcia, e nós microfilmamos, hoje eles digitalizaram todos os jornais dos anos 20, 30, 40, 50, fora o popular. Está tudo lá, foi um trabalho que a gente fez no final dos anos 80, e aí veio um trabalho terrível, que foi os filmes em 16mm, que as reportagens eram feitas no Plus X da Kodak. Você revelava na hora. O cara saiu com câmera de cinema. Você vê, isso é anos 80 já. Ele filmava com câmera de cinema, corria, revelava lá na hora e colocava no ar. Chamava Plus X da Kodak. E aquilo ia... Nós recuperamos quase 3.000 pequenas reportagens. Está lá até hoje. Eles já digitalizaram um bocado. Se quiser imagens de Goiânia dos anos 60, eles têm, que a gente fez o trabalho. E é aberto, assim, quem Totalmente quiser. aberto. Está lá na Márcia. Esses dias eu falei, Ana Márcia, eu quero o jornal de quando meu pai nasceu, algum jornal de 1922 que tinha em Goiás, na antiga Vila Boa. Que nós recuperamos muitos jornais da época. Da Vila Boa, né? Das famílias e tal. E aí ela me deu 22 de agosto de 22, dia que nasceu meu pai, um jornal que tinha na cidade de Goiás. Olha, então, eu criei né? lá com o Ronaldo Ferrante e o Jackson um centro de memória. Eu não sei por que eles não divulgam muito. Eu acho que é porque deve ser complicado, que é para a própria alimentação dele. Então, tem tudo do Césio, que foi aquele evento. Então, foi microfilme, filme impresso. E aí, em 91, eu já era... Aí eu me prestei concurso na Federal em 99, em 88 para professor. Aí eu já me tornei professor, porque eu falei, não, eu estou saindo do trilho. Eu sou professor. E voltei, e aí me tornei professor da Federal. Continuei... De jornalismo ou história? Não, do jornalismo, da comunicação. Aí... Eu deixei a organização Jaime Câmara, deixei lá o SEDOC, que hoje está enorme lá com a Ana Márcia, mas é um trabalho para Goiás, porque eu gosto de Goiás. Eu sou goiano, filho de maranhense, mas eu gosto de Goiás e muito de Goiânia. Eu sou goiano, tanto que eu sou muito preocupado que a nossa cidade vai virar o caos. Em breve, Goiânia, a perspectiva para Goiânia é péssima. Ninguém pode esconder isso de Goiânia. Agora mesmo, o plano diretor foi revisto, assim, de uma hora para outra. Eu acho que eles não vão ter coragem. Eles querem pegar e, 2 anos antes do novo plano diretor, que possa subir mais prédios. Mas o problema não é só construir o prédio. O problema é a construção civil é fundamental numa cidade como Goiânia para empregar pessoas. O problema não é esse. O problema é o planejamento, é a organização da cidade. Então, você vai em cidade que é organizada, você tem prédios altos, isso não é problema. Mas você vai planejar. Você não pode acabar com esse bairro Setor Sul aqui. Você não pode. Você não pode acabar com o Marista. E o Marista acabou.
O Marista acabou, é um bairro, acabou no governo do Paulo Garcia, do Partido dos Trabalhadores, com uma Câmara que era de direita, Câmara Municipal. Então, por exemplo, eu falei, não, foi no governo do Paulo Garcia que começou a detonar o setor marista. E eu falei isso para ele quando ele era vivo. Foi, Paulo, poxa vida, o marista, a gente tinha que preservar, igual o Jardim Europa, São Paulo, os jardins. Ele falou, é o ritmo das coisas. E a Câmara Municipal já era essa que a gente tem hoje. Então, eu sou muito preocupado com Goiânia. E realmente está, assim, fato. você vê desenfreado, né? Aonde você vai a construção de prédio? Parece que Aonde? está subindo prédio nos lugares onde não cabe mais. E com um detalhe, eu dirigi o Centro Cultural Oscar Niemeyer de 3 anos. Reformei. E eu tive muito contato com o Corpo Bombeiros de Goiás. Muito contato, porque lá é um prédio complicado. Foi construído muito rapidamente. O ex-governador Marconi Perillo é meu amigo. Assim, eu gosto dele, trabalhei com ele, mas o prédio foi feito muito rapidamente. Ele tem muitos problemas graves de estrutura. O Centro Cultural Oscar Niemeyer. E aquele lugar ali com a rodovia, não é o lugar adequado para um centro cultural por causa da rodovia. Acesso, né? Mobilidade. O estacionamento cabe em 425 carros. Se você tem eventos lá grandes, não cabe, vira uma confusão. Esse Centro Cultural Oscar Niemeyer era para ser naquela praça onde tem a antiga estação rodoviária de Goiânia. Foi a primeira, no setor aeroporto. Certo. Era ali. Onde é Era ali, Corpo de tinha o Bombeiros projeto e hoje, tudo mais. né? Mas briga política do PT com o PSDB. Praça do E o Avião. governo do PT, do Pedro Wilson, na época, não topou, não autorizou, em nome de nascentes de rio, construir um centro cultural ali. Ali era o ideal, porque ali tem a Anhanguera, o ônibus. Para você ter uma ideia, hoje no Centro Cultural Oscar Niemeyer, É difícil o acesso, ônibus né, não pro chega, não transporte tem público. ônibus Não. até hoje para lá. Então, fica assim, o Centro Cultural Oscar Niemeyer sempre fica meia boca no meio do caminho. Ele virou um elefante branco, né? E você tira das pessoas que estão, né, nos arredores a oportunidade de ter acesso à cultura e ter Isso. acesso a isso. Então, Então não é um isso lugar uma coisa ideal, e assim, não é bom. E ele fica sempre no meio do caminho. Então a gente reformou e tal, mas já está feito, tem que ser ocupado, tem que ser... Tanto que lá tem um cinema, que era o antigo Lumière, a gente faz as mostras O Amor, a Morte e as Paixões lá, que vai para a 16ª edição, que é outra coisa legal de Goiânia. Maravilha. E é Bom, mas excelente vamos- cinema lá. Vamos lá. Vamos lá. Gabi, Vamos você tem falar de alguma cinema. pergunta, Gabi? Vamos. Ou não, Vamos, se vocês vamos falar de quiserem. cinema também. Então, Vamos falar de cinema. Quero só voltar aqui. mas aí, só voltando. Você não respondeu a minha pergunta. Eu não respondi sua pergunta. Por quê? Né? Olha, Porque é cinema, a minha inclusive, filha, né? cinema a na minha década amiga da de Paulinha que 80. está aqui, minha filha fala que eu tenho um espectro autista. Que hoje está na moda, né? Na Que é hora. outra. Eu converso de tudo, já que é um podcast. É um absurdo o que está acontecendo com esse papo de autismo. Foi a mesma coisa da depressão há 10, 15 anos. Então, de repente, eu olhava para... E você falava, eu acho que eu estou deprimida, né? Então, virou. E aí tem a história da indústria farmacêutica. Mas aí a gente vai deixar para outro momento aí. Mas não sou autista não, porque eu esqueci. Não, a pergunta é, por que então cinema na década de 80? Não, e aí eu fui mexer com o Cineclube, Antônio das Mortes, fui mexer com a organização Jaime Câmara. Eu virei montador de filme, que hoje chama editor. É a menina aqui trabalhando na edição. Hoje você, edição, montar um vídeo, a Paulinha monta no celular. A gente montava numa moviola desse tamanho, italiana, e eu gostei de montar, porque a montagem, a edição, ela é que dá sentido a uma narrativa. Então, o cinema tem 3 grandes correntes. O clássico, que é o cinema que conta histórias, o documentário, e o cinema experimental, que é dos artistas. Então, esse que conta histórias, ele é um cinema que tem... É um filme que tem começo, meio e fim. Como as séries de TV também. E o que dá sentido é a edição. Porque você filma cada dia no lugar e depois você vai na mesa, aí você vai dar sentido para aquilo ali. Então você vai montar. Eu virei montador e foi ali que eu comecei a ter uma ideia do que é o cinema para valer. Não só um cinema com história, mas o cinema de arte.
E foi uma experiência incrível ser montador. Mas, na produção, eu vi que eu não tinha talento. Dirigi um filme sem talento, produzi vários na época. Mas você chegou a dirigir? Não, eu não tenho talento para cineasta. Eu não tenho talento. Não é assim, professor de cinema e tal, por que você não faz um filme? Não tenho talento. Um filme é um empreendimento para quem tem muito talento ou para quem entra na indústria de Hollywood, por exemplo, na TV Globo, um sistema industrial, que aí é um trabalho padronizado, mas que exige, eu não tenho talento, nem para um nem para outro. Mas aí eu fui descobrindo a ideia da teoria, e aí eu fui para São Paulo, e aí eu fiz mestrado com o Ismael Xavier, e aí eu estudei telenovela brasileira. Depois eu voltei e fiz o doutorado, já sobre o jornalista no cinema, filmes que abordam o jornalista. E nos anos 80, quando eu fui começando a mexer com o cinema, cineclube, ser professor, eu fui vendo que meu caminho era esse. Continuar como professor, mas aí eu não queria dar mais aula de história do Brasil, que eu dava aula de história do Brasil. Me especializei. Aí eu virei professor mesmo de cinema, teoria, história e crítica já nos anos 90. Eu já virei professor de história, teoria e crítica. E até hoje eu sou professor de graduação e de pós. Eu gosto muito de ser professor. Eu sou professor há 41 anos, porque eu quero e porque eu gosto. Eu tenho imenso prazer, por exemplo, estava antes de ontem dando aula à tarde para meninos de 20 e 21 anos. E eu me sinto muito bem sendo professor. É quase como, fazer uma brincadeira, é quase como hoje os crentes tomaram conta, né, os pastores, né? Eu me sinto como um evangelizador, só que eu sou um evangelizador diferente, sou um evangelizador do mal. Eu levo o cinema para o rebanho, você entendeu? E o cinema tem perversidade. O cinema tem perversidade. O cinema, na verdade, revela a alma do mundo. Sim. Inclusive dos próprios, que é um tema que vocês quiserem entrar também, dos neopentecostais. Eu vou falar mal aqui do Antigo Testamento, porque é a base dos neopentecostais. E eu tenho argumento para isso. Se vocês quiserem entrar também, eu entro. Nós vamos ter que marcar Os neopentecostais Já estão estou, enganados sobre o Antigo Testamento. Tem que ser revisto. O grande lance é o Novo Testamento. O pastor da videira, o chefão lá do videiro, o pastor... Puxa vida, ele é conhecido pra caramba. Aloísio. Eu já falei para ele, meu primo é pastor lá, o Mauro. Já falei para eles, revisem o Antigo Testamento. Porque se vocês não revisarem o Antigo Testamento, vocês vão ser engolidos pelos neopentecostais que usam o Antigo Testamento para política, para o mal. Mas isso é outro papo. É outro. Vamos marcar um dia, quem sabe, né? Um papo mais... Esse papo do Antigo Testamento. A gente vai conversando e aí vai tentáculos, e aí eu resolvi nos anos 80 que eu ia fazer isso, eu ia viver disso. Mas uma pergunta, essa disciplina de cinema, ela já existia ou você que criou? Não, nós criamos ainda no final dos anos 90, anos 2000. Ah, tá. História do cinema, cinema documentário, crítica e análise fílmica, que são coisas diferentes. Comentário de cinema é uma coisa, é o que eu faço no cinema, falar da executiva. Crítica de cinema é uma coisa e análise fílmica é outra. Posso também. Mas então, nos anos 80, eu me tornei então professor e eu arrumei uma namorada. Eu arrumei uma namorada antes do meu segundo casamento, que é com a Cristina. Eu tive uma namorada que ela falou assim, olha, eu estou muito preocupada. A gente tem pouco tempo de namoro, mas eu estou assim, muito preocupado com você, com a gente. Ela morava ali na Rua 20, no centro. Ela falou assim, você vai continuar mesmo sendo professor? Você vai ser isso? E ela estava na frente da mãe dela. Aí eu olhei para a mãe dela, olhei para ela e falei assim, olha, vou dizer uma coisa. Já saquei. Vou responder. Eu vou ser professor. Eu vou mexer com isso que eu estou mexendo e eu vou mexer mais. Quero fazer doutorado, quero mestrado, quero fazer doutorado e eu quero continuar fazendo modo cinema. Minha vida vai ser isso. Eu tinha 24 anos. Porque eu sabia que ela estava muito preocupada. Poxa, como é que eu vou ficar com o cara? E um dia é só professor. Eu tinha uma motocicleta Yamaha, aquela que fazia muita fumaça. e ela reclamando, né? Ela tipo assim, pô, você comprou um carro. Cadê o Fusca com banquinho? Pô, cadê o Fusca com banquinho que me roubaram?
Em 82 me roubaram o Fusca. E aí ela tinha um cabelo muito lindo. Ela mora aqui, minha amiga hoje. Todas as minhas ex-namoradas são minhas amigas até hoje. Conheço todas elas, de vez em quando. Opa! E na época ela falou, puxa vida, né, meu cabelo. Toda vez que eu ando na moto, eu tenho que lavar meu cabelo, porque a Yamaha era 2 tempos, só estava muita fumaça. Aí eu olhei para ela com a firmeza do Bruce Lee. Eu falei para ela, só você isso, professor, vou mexer com cinema. Tipo assim, se você quiser... É assim. E gosto de moto, porque eu sei que até hoje, né? Eu sou motociclista, quase que eu venho aqui com minha moto. Eu sou motociclista, desde a juventude. Aí ela olhou para mim, um mês depois, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu estou voltando com meu ex-namorado. Eu falei, poxa, então é uma escolha sua. E aí eu me lembro que tinha um amigo, que é meu grande amigo hoje, psiquiatra, Lorival Belém, ele tinha acabado de formar, eu sempre consultava o Lorival Belém, e aí? Ele falou assim, escolhas são escolhas, não esqueço isso, né? Aos 24 a gente é meio confuso, né? Aí eu decidi, então, voltei, chamei essa menina linda, e ela falou assim, o que você decidiu da vida? Que eu vi que ela falou assim, vou te dar mais um... É como se fosse, vou te dar mais uma chance. Se você falar que vai melhorar de vida, que a gente não vai ficar andando em moto e Yamaha, que solta muita fumaça, eu vou reconsiderar esse cara que voltou. E aí eu falei, olha, continuo na mesma, eu vou ser professor, vou continuar sendo professor, eu vou mexer com cinema, e eu sei que os ganhos nessa área são limitados. Mas a gente falava muito isso no cineclube, na influência da psicanálise. A gente já fazia psicanálise com 24 anos, todos nós, com Paulo Célio, que está aí até hoje, psiquiatra. A gente já fazia análise. E aí a gente já ia para o divã, e aí eu cheguei nela e falei assim, olha, na verdade, quem tem que escolher é você. Você vai perder não ficando comigo. Porque eu estava com medo de perdê-la, porque eu achava ela muito interessante, assim. Muito... Agora eu dou o truco aqui. Mas eu joguei pesado. Ela pediu o truco. Ela falou, olha, você vai perder. 6, dobrou a cara Aí dela. ela falou, não. E aí, muito tempo depois, eu já casado, e um dia ela me ligou e falou assim, podemos conversar? Eu falei, não. Eu casei com a Cristina, não dá. E aí foi gozado que isso foi assim, em vários momentos, aqui em Goiânia. Tipo assim, você vai ser professor? Lisandro, mas calma aí. É que você falou pra ela que você ia ser professor. Você não falou pra ela que você ia ser o professor, que você ia ser toda essa... Eu sou você não é professor, só um até professor, hoje. cara. Você faltou essa linhada ali com ela. Tipo, ó, vou ser professor, mas eu vou fazer coisas grandiosas. Eu vou fazer a diferença. Eu sou devoto de São Francisco, eu e minha família toda. Meu pai andava super bem alinhado, mas tinha 3 roupas. Ele lavava e passava a roupa dele. São Francisco mesmo. E para mim, nunca foi problema o dinheiro. E eu tenho dinheiro. Uhum. Eu tenho dinheiro para as coisas que eu gosto. E no Glória, que não é barato, brinco com o Júnior, lá, dono do bar Glória. Ô, Júnior, Glória não é barato, mas eu vou no Glória. Eu sou sócio afetivo do Glória. Então, para as coisas que eu gosto, tem uma motocicleta que eu tenho no interior, passear. Eu tenho dinheiro. Eu não tenho a menor falta de dinheiro. Eu sou um professor estabilizado na federal, o professor não ganha muito. Mas eu nunca tive essa coisa do dinheiro como uma neurose. Não, o dinheiro... Bom, você tem dinheiro para viver um ano por conta dos Estados Unidos? Eu tenho, mas vai me faltar em alguma coisa. Talvez. E o Brasil é um país muito seguro economicamente. Eu sou da geração da inflação. Nós temos muito medo aqui no Brasil. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é? Então é isso. Eu vejo que a sua ambição, assim, é muito mais por compartilhar e ensinar e dividir. Eu acho que você se doa muito nesse sentido, assim, não financeiro, mas que você... até essa questão mesmo de dar aula até hoje, de estar lá na UFG e, sei lá, pós-doutor e segue ali, acho que muito com esse propósito de influenciar na vida desses jovens, de fazer a diferença na formação. E eu acho que isso, com certeza, está diretamente ligado aqui na nossa sociedade, em como que
a gente vai se comportar. Eu tava rindo aqui, falando, você falou que você ia ser só um professor, mas é que aqui a gente anotou algumas coisas, né? Você quem criou o Cine UFG, a sala de cinema do CREA. Então, várias coisas que eu acho que te engrandecem, assim, enquanto esse título, assim, de professor. Vocês querem comentar alguma coisa nessa ou eu queria puxar um outro? Eu só vou fazer Vocês uma deviam me perguntar primeiro de que eu tenho medo. Eu tenho medo de cobra mesmo, eu tenho medo de aranha, de bicho que rasteja, eu tenho medo. Mas uma coisa que eu não sei se vem do pai, da mãe, talvez assim, eu não tenho medo. Então, eu já fiz cada coisa que eu penso assim, poxa, o Jacques falou assim, bora fazer aqui comentário toda sexta de cinema, ao vivo. Eu falei, puta merda, ao vivo. Eu fiz 8 anos, toda sexta, ao vivo, sem teleprompter. Todo mundo lá usa teleprompter. Eu entrava sem teleprompter, porque eu falava, não, o teleprompter vai ser pior. Eu vou ficar muito tenso. Eu fiz 8 anos de TV Anguera. Então, desafio. Lisandro, os amigos lá, vem aqui ajudar a dirigir a Cinemateca. Putz, que legal. Como é que vai ser? Não, você vai ter que demitir 150 pessoas. E problema seu. Eu fui lá, tive que ir numa crise enorme da Cinemateca, mas a gente resolveu, criou a OS, dentro do governo do PT, porque o PT era contra a organização social na época. Hoje eu acho que eles revisaram. Nós criamos a OS, que está lá agora. Então, assim, eu nunca tive medo. Medo, sabe? Medo. O medo, na verdade, fala assim, poxa vida, o Rafael Veiga. Em 2015, eu voltei de São Paulo, morei lá 3 vezes, né? Na última vez que eu morei lá, que eu dirigi a Cinemateca, o Rafael falou assim, meu amigo, músico, Lisandro, vamos criar um programa de rádio, de falar de cinema? Eu falei, eu nunca fiz rádio. Aí ele falou, não, mas você vai fazendo. E eu aprendi realmente a fazer, mas não tive medo de fazer um programa ao vivo de rádio. Então, não ter medo. Isso aí leva muita gente para... Ou ter medo, mas não deixar que o medo te paralise. É isso. Eu acho que vai com medo mesmo. Vai. Eu sou uma pessoa que tenho medo, e aí eu pondero antes de fazer as coisas, mas eu vou com medo mesmo. Tem um episódio bonitinho do Young Sheldon. Lembra? O pequeno que Sheldon. Ele passa muito novo na universidade, ele confessa para a irmã, tô com medo. E aí, o que eu faço? Ela fala, vai lá e faz com medo mesmo. E aí, muitas vezes, pelas circunstâncias, pela necessidade, nós brasileiros, nós somos ótimos. O povo brasileiro tem que ler o livro Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Nós somos... Dica, hein, pessoal? Uma vez eu estava no bairro do Marais, lá em Paris, com um filho de um amigo que morava lá. O ideal para você viajar para o exterior é você ter alguém que mora lá, brasileiro, igual eu tive. Aí eu gostava de ir para o exterior. E turismo, essas coisas, eu não gosto, não. Eu vi muita gente desmaiando na fila do Louvre, em Paris. Eu falei, desmaiar na fila do Louvre. Então, assim, uma vez a gente estava no bairro do Marais, em Paris, depois de andar o dia inteiro, saindo fora do circuito turista, a gente estava com muita fome. A gente viu pizzaria. E começou a chover, a gente correu. Quando nós entramos na pizzaria, eu tomei um susto, porque todo mundo da pizzaria começou a olhar para mim, praticamente. Eu falei, em Paris, em Goiânia até que 3 ali iam olhar me conhecer, mas em Paris, uma pizzaria, todo mundo me conhecer. E meu amigo jovem, o Lorival Belém Neto, ele ficou muito assustado também. Eu também, a gente em pé, aí veio o maître ou qualquer coisa assim, e falou, olha, vocês sentem ali, por favor, eu preciso falar com o senhor, comigo. E eu fiquei muito assustado, de judeu mesmo, de Alquipá e tal. Eu fiquei assim, falei, puxa vida, o que está acontecendo? Ele falou assim, é o seguinte, o senhor vai ter que tirar esse chale. O meu chale que eu comprei na feira hippie lá do Marais, em Paris, era branco, preto e verde. A cor do Fatah, dos palestinos. Sim. E aí, quando eu entrei com as cores da Palestina dentro da pizzaria de judeu, só judeu... Isso foi quando? Em 2012. Foi antes de eu ficar na Inglaterra um tempo. Aí ele falou, você tira. E tudo bem. Eu falei, eu não sabia. Acabei de comprar no camelô ali... Tira. Aí uma senhora do lado, assim, viu que a gente estava na situação. Eu falei para ele, vamos embora. Aí o médico falou assim, é pior.
Aí eu falei, pô, pior, o que vai acontecer com a gente? Sair aqui, um judeu desse corre atrás da gente. Então eu falei, tudo bem, a mulher veio assim do lado, começou a conversar, uma judia. Ela falou assim, vocês são de que raça? Quando ela falou isso, eu lembrei na hora do Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro, todo mundo deveria ler. Aí eu cresci. Peraí, que essa tem falei, que estar não, aqui, ó. eu caí aqui na pizzaria de judeu, mas essa provocação não dá. E ela quis saber, qual a sua raça? Quem é você? Aí eu e o Belém, eu falei assim, olha, senhora, nós somos a nova raça. Que como diz Darcy Ribeiro, nós somos a nova raça, a gente tem só 500 anos, junto com os nossos ancestrais, que são os negros indígenas, nós somos uma nova raça misturada e que nós vamos dominar o mundo. Inclusive, vamos dominar judeu, árabe, vamos dominar o povo da origem celta da Inglaterra, que devastou o mundo no século XIX, a Inglaterra e a França. Eles hoje estão enfrentando a grande migração na Europa. O medo que eles têm de muçulmano é porque a França e a Inglaterra, no século XVIII e XIX, eles massacraram, como os americanos invadiram o Oriente Médio, todo o Oriente nos anos 18, 19 e 20. Invadiram, desde as cruzadas. Agora estão tendo troco com os muçulmanos, que é um problema grave da migração no mundo. Aí ela falou assim, uma nova raça, você poderia me dar... Aí ela também cresceu, a judia. Você podia me dar as características? Eu falei, a senhora tem na sua frente. Olhe para mim. Ela olhou. Nós somos diferentes. Olha para mim, olha o meu jeito expansivo, olha o meu jeito de conversar, olha a minha malemolência. Aí o Belené traduzindo, que eu não sabia francês. Gente, eu imagino E ele aí a mulher, malemolência em francês, foi Malemolência. explicando. E o principal, aí é um problema nosso, senhora, se nós nos acertarmos no Brasil, internamente, o que eu ando muito cético, muito pessimista com isso atualmente, nós vamos ser a grande força do mundo junto com a China. E com a Rússia e com os Estados Unidos, talvez, que também tem declínio lá. Aí ela falou assim, então, tudo bem, vamos comer uma pizza? Eu falei, não quero mais comer pizza nessa pizzaria. Eu tô tão assim... Eu já cheguei mal com essa chale que eu comprei, que eu não sabia, não tinha a menor ideia, estava chovendo. Aí eu chego aqui, a senhora pergunta da minha raça, que a gente foi começando a rir... E nós vamos dominar vocês, vamos dominar judeu e tal. Eu comecei a brincar. Então, essa ideia do Brasil, da nossa identidade, eu trago para Goiânia. Eu sou muito preocupado e eu me tornei um intelectual público. Eu não sou um intelectual acadêmico só. Eu sou um intelectual público. Um dos motivos é meu temperamento, óbvio, mas é também por causa da minha cidade. Eu nasci em Goiânia, eu nasci na Avenida Paranaíba, eu morei no bairro Popular, eu morei no bairro Popular, setor dos funcionários, eu fui em ascensão. Aí morei no setor universitário, aí tornei pequeno burguês, eu vim para o setor sul, morei aqui no setor sul, e hoje, atualmente, no setor aeroporto. Então, eu moro no núcleo central de Goiânia, sempre morei. E Goiânia é uma cidade que foi planejada. E Goiânia é um lugar que recebe gente do mundo do Brasil inteiro. Então, a gente tem a oportunidade de criar uma nova mentalidade para o Brasil com essa coisa que vem todo mundo para cá. Essa ideia, mostra de cinema. Tem um programa de rádio que toca MPB e toca jazz na terra do sertanejo, do Gustavo Lima, da Maiara Maraíza, da Marília Mendonça. Sim, um programa que toca jazz, toca MPB, Caetano Veloso, só os comunistas. Caetano, Chico, Gil, Milton Nascimento, tudo comunista. Tudo comunista. Eu sou comunista também. Eu tenho um amigo que ele é muito legal, ele é comunista. Ele foi do PCdoB. Aí eu olho para ele, a gente já gravou vídeo. Pô, mas olha, essa coisa. Eu falei, gente, se o Geraldo, meu amigo, Geraldo Pessoa, é comunista, eu acho que o comunismo é a melhor coisa do mundo, porque uma pessoa dessa é comunista. Então, Chico Buarque é comunista, Caetano é comunista, seus bolsonaristas. Caetano Chico Buarque é comunista, Gal Costa é comunista, Maria Bethânia é comunista, Belchior é comunista, que foi meu amigo, que eu vivi muito com Belchior, era meu grande amigo, Belchior. Então, todos comunistas, que na verdade é uma bobagem. Nós somos uma cultura riquíssima, que é traduzido pelo MPB. Então, é um programa de rádio
na terra do sertanejo, que não é só do sertanejo. E tem que ser dito Não, isso. Goiânia hoje é Sim, cosmopolita. outras coisas. Olha aqui, essa moça, olha vocês estão fazendo um programa de rádio, um podcast maravilhoso, você entendeu? Falando de coisas de Goiânia, com goiano. Sim. É isso. Né, trazendo até para essa cultura de Goiânia, eu fui conhecer mais sobre o que Goiânia tem a oferecer quando eu entrei aqui no Instituto também, e aí eu fui pesquisar sobre, né, os nossos rolês culturais, o que Goiânia tem para oferecer, porque as pessoas que vêm de fora, elas vêm para visitar Goiânia e eu vejo muita gente falando assim, Goiânia só tem shopping e bar e parque. E eu falei, gente, Goiânia é muito mais do que isso. Tem tanta coisa boa. E nós não somos só a terra do sertanejo. A gente é muito mais do que Muito isso. mais. Tem muita coisa. E puxando Tem um esse podcast gancho, do Instituto Riso, isso é muito rico. Aqui tem uma cultura, assim, além da culinária goiana, que eu sou apaixonada. Eu também. Eu sou Sim, muito eu apaixonada. Teatro goiano. Teatro muito goiano. bom. E a gente tem culinárias de outras, né, de outros Regiões. estados, de outras regiões. E que é muito bom de você poder visitar aqui em E Goiânia. temos uma arquitetura, né? A gente visita lá e come um acarajé da Baiana, delicioso, que o Dávila nos Vai na casa apresentou. do Manela, no Jardim América, comer a melhor comida nordestina de Goiás. Sim. Abriu também um cafezinho, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas isso que oferece um brushzinho nos domingos com a musiquinha nordestina e cafezinho nordestino. Tem muita coisa. Tem o tacacá, que a gente come aqui em Goiânia também, o verdadeiro tacacá. Então, a gente tem muito para oferecer. E aí... Qual que é o problema? O problema aí é... Isso é histórico na história das cidades. Quando as cidades crescem, isso vem a Inglaterra, a Londres no final do século XIX, Paris, século XVIII. Quando as cidades crescem, tem duas coisas que podem acontecer. A vulgaridade tomar conta ou você manter, eu vou chamar aqui de uma aristocracia, de um bom gosto. Chama de aristocracia, preservar um bom gosto. Você falou da arquitetura, nós temos a Art Deco aqui, fundamental, tem que ser preservada. Ou a vulgaridade vai tomando conta, ou você vai preservando os espaços de bom gosto. Culinária, Goiânia, eu rodo Goiânia, eu rodo Goiás com minha motocicleta, eu conheço Goiás, eu conheço beira de estrada, conversar com o seu João na estrada, indo para Arizona. Eu me emociono falar do seu João, porque hoje ele é meu amigo e é uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida. E eu troco ideias profundas com ele. Um goiano, que ele fala assim, e aí, seu João, como é que estão as coisas? Ele fala, desigual. Eu estou cheio de problema. Eu falo, e aí, o que você vai fazer? Vou pescar. Cê, sabe, coisas da sabedoria de Goiás, nós goianos, nós somos riquíssimos, nós estamos no centro, a gente tem influência de todo lado, nós somos uma nova raça, que eu falei lá em Paris, para judia, Sim. nós somos uma nova raça dentro do Brasil, porque aqui há a mistura. Vou dar outro exemplo. No Nordeste, se você mora em Recife, ou Fortaleza, ou Salvador, se você é do interior do Nordeste, pior ainda, porque o Nordeste é o seguinte, ou você é da grande elite, para a elite pernambucana, um horror, ela reproduz até hoje as capitanias hereditárias. A elite de Pernambuco é um horror, eles brigam as mesmas famílias há séculos. Ou você é da grande elite, ou você é do povão. A classe média pernambucana é pequeniníssima. Goiás, não. Por causa do agronegócio, por causa que nós somos centro, a classe média em Goiás é muito maior do que em todo o Nordeste. Quando a classe média é maior, as chances de ser mais arejado, ter mais chance para a modernidade, são muito grandes. Então é um grande lance de Goiás. Aqui não é igual a Paraíba, não é igual o Ceará. A elite cearense é um horror. A elite maranhense é um horror. O Flávio Dino, todo mundo fala, mas o Flávio Dino é da elite maranhense. Ficava brigando lá com o Sarney. A elite nordestina, igual o Caetano Veloso falou uma vez, é a classe... não existe nada mais Z do que a classe A nordestina. Porque a cultura mais forte do Brasil. Mas Goiás não, tem uma classe média maior. E essa classe média maior pode ser a nossa salvação sempre.
Porque se não for, também nós estamos enrolados. Sim. Nós estamos O que lascados. vamos fazer? Tava pensando aqui uma reflexão que às vezes eu faço também, assim, retomando um pouco na questão de conhecer a nossa história. E a pergunta da Judia foi muito pertinente, assim. Eu acho que se a gente às vezes se perguntasse de que raça você é, da onde você vem, o que é a sua história, talvez a gente tivesse um vínculo muito mais forte com a cidade, com a nossa cultura, com a nossa arte, com a nossa música, com o nosso cinema. Eu vejo muitas vezes um desprezo. Ai, Goiânia não tem cultura. Ai, Goiânia não tem nada para fazer. Mas a pessoa, ela não faz ideia de que existe um museu de história e geografia aqui. Ela não faz ideia que tem a Vila Cultural. Ela nunca foi no Martins Sererê. Ela nunca foi numa exposição. Ela nunca ouviu falar em Cirão Franco, sabe? Então... Isso tem explicação na sociologia. É o Pierre Bourdieu, que ele fala o seguinte, ô Gabi. Claro, o Pierre Bourdieu do conceito de distinção. O Novo Rico, vamos falar claro, Goiás até de Novo Rico. Por isso que, quando a cidade cresce, ela pode caminhar para a vulgaridade ou ela pode caminhar para cultivar o bom gosto. O Pierre Bourdieu tem um conceito de distinção que é o seguinte, o Novo Rico, por que o Novo Rico, de uma certa forma, ele tem a tendência a ser medíocre? Porque ele despreza isso que você acabou de falar, que é a ideia da história, da memória e de ir atrás disso. Porque ele acaba não tendo identidade, então ele é refém de qualquer coisa. E como ele tem o dinheiro, e como diz o Nelson Rodrigues, o dinheiro compra até amor, você se perde. Junto, como ele é elite, pelo dinheiro, a cidade vai junto. Então isso é muito perigoso para Goiânia. Então, por exemplo, muitas pessoas... Poxa, não sabia que em Goiânia tem uma mostra de cinema que exibe todos os filmes que ganham prêmios em Cannes, Berlim, Veneza, Oscar. E tem 2 semanas e o Celton Mello veio o Thiago Lacerda, veio a Lucélia Santos. Fizemos agora. Goiânia tem uma mostra de cinema, vai para a 16ª edição, que é uma mostra, a 3ª maior do Brasil. Então, essa coisa é muito da elite, viu, Gabi? É uma elite que não tem cultura, despreza, não é só não tem, ela despreza. E ela despreza, aí a gente tem que ter mais energia ainda para ir contra isso, porque Goiânia está num lugar assim, a vulgaridade e o cultivo do bom gosto. E o bom gosto não é cultivar a elite de rico, não. O bom gosto está no seu João, na estrada de Pameri, no bar dele, o jeito que ele faz, aquelas casas simples do interior de Goiás, que você entra, aquela limpeza, aquela acolhida que a mulher, minha moto estragou ali na região de Goiatuba, na beira da estrada, eu falei, a senhora serviu uma água para mim num copo, começamos a conversar, e ela falou, o senhor quer comer alguma coisa? Eu falei, estou com fome, não almocei, 3 da tarde, o senhor se importa de comer a minha comida? Eu falei, não, eu topo na hora, comida caseira. Ela falou, é ovo, um pedaço de carne, arroz e feijão. Tem um restinho do piqui de ontem, vamos lá. Uma das melhores comidas, inesquecível, até hoje eu lembro. Essa coisa de Goiás. Isso é bom, falar desse Nós gosto, não né? podemos perder essa coisa de Goiás. Os meninos inauguraram a Frederic, que é um bar de jazz ali, privê. Até sou sócio lá, eles me convidaram. Eu brinco com o Daniel lá, falei, Daniel, vai colocando coisas de Goiás também, não deixa só o Novo Rico tomar conta, não, que se tomar conta... Sim. Depois E não vai pra fazendo frente. em cultura goiana, né, e trazer dessa regionalidade para o nosso bate-papo. E aí, então, eu queria que você falasse, e trazendo o cinema, queria que você falasse um pouquinho sobre o cinema goiano. Não existe. Pois é isso que eu quero saber, assim, o que você... Não existe mais. O que você não acha existe. disso? Né? Porque é o seguinte, tem um negócio que a gente fala o seguinte, lá em São Paulo, eu vou lá, estava lá esses dias, né? Vivo lá também. Aí a gente tem uma ideia o seguinte, quando nos anos 80 eles começaram a criar a ideia, o cinema paulista, e o nosso mestre, o Ismael, falou, esse negócio de cinema paulista não funciona. É cinema brasileiro, isso vai dar problema. E deu. Fracassou a ideia de um cinema paulista. Aí quando eu vim para Goiás, nos anos 90, falei, gente, cinema feito em Goiás, porque nós, na verdade, fazemos um cinema brasileiro. Que você fala cinema goiano, que na hora que você sai, o cara fala, cinema goiano.
cinema goiano, sabe? As pessoas têm uma maneira de estigmatizar. Mineiro, goiano, é o cinema paraibano. É um cinema feito na Paraíba. Eu estou brincando com você aqui, mas é sério. O cinema feito em Goiás, por causa do FICA, do Goiânia Mostra Curtas, do Festcine que já teve aqui, dos festivais, dos incentivos também durante o período do governo Marconi Perillo, tem que reconhecer isso, que ele jogou muita grana, muito incentivo na área cultural. Nós criamos uma cena cinematográfica que existe, ainda muito incipiente, caminhando, mas existe. Para eu, que sou dos anos 80, que tinha um cineclube do CREC, ficou 3 anos, 6 sábados, debatendo filme, a gente não tinha praticamente nenhum filme feito aqui para exibir. Hoje se tem, você entendeu? Então, se tem uma cena cinematográfica em Goiânia, ainda construída, mas tem, o que não tinha. E o cinema brasileiro? O cinema brasileiro amplo, assim, sofre assunto, do mesmo problema, que é o seguinte: o cinema brasileiro ele vive em função do Brasil, que a economia brasileira é assim. Né? Então, o cinema brasileiro vive em função disso. E aí tem um detalhe. A televisão americana surgiu dentro da indústria do cinema. A televisão brasileira, ela não surgiu dentro do cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro nunca criou um negócio chamado sistema. Autor, obra, público. O autor escreve um livro, vira uma obra e tem um público. A literatura brasileira sempre teve o sistema autor, obra, público. Até hoje. Você pode escrever um livro que você vai ter chance. Tem editoras para todo lado no Brasil, tem público pequeno, mas tem. O cinema nunca teve esse sistema consolidado, porque o cinema foi boicotado a partir dos anos 60 com o surgimento da TV Globo, que a TV Globo ela nasceu, na verdade, com o pé na publicidade, com o pé no rádio, diferente da televisão americana, que já nasceu dentro de uma indústria sólida, que é o cinema, a indústria de Hollywood. Então, a televisão brasileira criou um produto que eu estudei no mestrado, na USP, que é a telenovela. E a telenovela tomou conta do imaginário brasileiro. E a telenovela brasileira é muito boa. Tem que respeitar. É tem lugar muito no boa. mundo. A telenovela brasileira, conhecida no mundo inteiro, ela é muito boa. Mas ela, de uma certa forma, deixou um pouco opaco o cinema brasileiro. Que em alguns momentos, como os anos 60, depois, hoje, o cinema brasileiro tem obras extraordinárias. Mas, mais uma vez, que você falou muito bem, os brasileiros não conhecem. Que Horas Ela Volta, Central do Brasil, que é um grande filme. O Som ao Redor, que está na Netflix, que é um filme extraordinário, que é pernambucano, feito lá em Recife. Sim. Vamos caminhando para o fim, Vamos né? caminhando Nós já pro temos fim. 57 minutos Tem de tanta papo, coisa para falar. e não deu para mas- falar 1/3 do que a gente queria. Então, diante disso, nós vamos O problema reagendar com a Paulinha, né, Paulinha? Culpa minha, como é que é falar na igreja, Cato? Minha culpa, minha culpa. Tão grande Toda culpa. minha, Tão grande tão culpa. Que eu sou um pouco caótico mesmo, assim. Não, mas gente nós, adora. Falando, nós aí um assunto vai somos. pulando, achando o outro. Somos. E falar de Goiânia sempre me toma os nervos. Eu acabo falando muito, tomo outros assuntos. Você falou- Desculpa aí. Que isso. Imagina. A Apesar gente que eu, tem... igual Caetano e Jorge Maldo, eu não peço desculpa. Aqui Você falou uma coisa e nós sofremos na pele essa coisa de que eu sou ator há 38 anos, sou diretor de teatro, Professor. professor também, né? As duas foram minhas Nos alunas conhecemos em sala de aula. em sala de aula, as duas como minhas alunas. E aí, toda vez pergunto, o que você faz? Eu falo, teatro. Mas o que você faz da vida? Mas o que você faz para viver? Teatro. Eu Mas gosto. você não tem outro trabalho, não? Como eu sou um cara psicanalizado, eu sou psicanalizado, né? Então, como eu sou psicanalizado, Há muitos anos, né, Lisandro? Você estava contando. eu dou uma ova para essas coisas. Eu faço questão de ironizar. Eu sou muito irônico também. Graças a Deus. Eu sou muito irônico. Você é irônico? Sou. A pessoa chega assim, fala assim, você faz o quê? Eu falo, eu sou professor. Professor de quê? De cinema. Você vive do quê? Eu falo, vivo de cinema. Mas de cinema? Eu vivo de cinema.
E você, como é que você faz para ganhar dinheiro? Que o negócio é o dinheiro, né? É a grana que ergue e destrói coisas belas. Eu falo assim, olha, o dinheiro que eu tenho é suficiente para pagar toda essa mesa aqui e a gente continuar conversando. Mas não é minha preocupação. Quais filmes você já viu? Quem são os seus diretores prediletos? Aí eu vou... Porque essa coisa é comum, é natural. Na Grécia Antiga já era assim com Aristóteles. Difere, eu falo isso, mas assim, as cortes, apesar as cortes da França e tal, sempre valorizou muito o intelectual, o músico, as orquestras, né? E um problema no Brasil grave, como o Brasil é um país muito recente, a riqueza sempre foi muito concentrada, e quem sempre concentrou a riqueza, e isso a aristocracia do século XIX tem um exemplo a dar. Porque é o seguinte, quando a burguesia toma o poder da aristocracia no final do século XIX, acontece uma coisa que está aí até hoje, e Goiânia sofre isso, que é um reflexo lá do século XIX. A aristocracia deixou uma coisa, ela é cruel também, mas a aristocracia deixou uma coisa que é o bom gosto. Sabe, o bom gosto em vestir, você não precisa ser rico para se vestir bem, você não precisa ser rico para aprender a falar direito. A língua portuguesa, que é riquíssima, você pode aperfeiçoar. Então, a ideia do bom gosto, sabe, que a aristocracia deixou como exemplo, e a burguesia, com o dinheiro, ela atravessou isso. Então, a ideia é que eu tendo dinheiro... Vou dar um exemplo dos jogadores da seleção brasileira e os jogadores atuais, que são perdedores, eles não ganham nada desde 2002, são os jogadores mais ricos da história do futebol brasileiro, são os mais narcisistas, são os mais autocentrados, não ganham nada. Não tem a nobreza do Pelé, não tem a nobreza do Garrincha, não tem a nobreza do Rivelino, do Zico. Você vê na postura, nas pessoas. Você já conversou com o Zico? Você já conversou, Gabi, com o Zico? Conversa com o Zico. A nobreza daquele homem, um homem do interior, do subúrbio do Rio de Janeiro, até hoje, lógico, tem grana e ainda bem. A nobreza do Chico Buarque, a nobreza do Caetano Veloso, que eu já conversei algumas vezes. Então, essa coisa da nobreza brasileira, popular, e o Caetano Veloso é do interior da Bahia, de uma cidadezinha desse tamanho, já foram em Santa Amaro? O pai dele era um mero funcionário público. A nobreza dos artistas, dos jogadores de futebol, até um tempo atrás, acabou. E é por isso que não ganha. E isso a gente pode levar para a vida política do Brasil. O Brasil, uma certa elite burguesa no Brasil, está trazendo a vulgaridade junto com determinadas religiões. A vulgaridade está tomando conta das redes sociais. Tem uma parte também da esquerda também que entra muito nesse jogo da polarização. Então, o exemplo do século XIX, da ideia de você cultivar o bom gosto. Bom gosto tem nada de eu ser arrogante. Claro, viu, Gabi? Não é ser arrogante. A ideia do bom gosto, a ideia de cultivar a democracia, eu vou te ouvir, você vai me ouvir, nós vamos debater aqui. A ideia de cultivar as coisas populares do Brasil, a comida, valorizar a comida. Vai na casa do Mané, no Jardim América, em Goiânia. É um lugar simples da melhor comida nordestina. Valorizar as coisas do seu bairro. Valorizar entendeu? O centro. Valorizou o centro. Eu bato no centro o tempo inteiro nas minhas redes. Eu batalho pelo centro. Isso é bom gosto. Ir lá na Tia Nair, ir lá no J. Pereira de 55, eles estão lá desde 63. É a memória de Goiânia junto com Vila Nova. Hoje a gente nem fala do Mercado Central, né? Então essa comer coisa... empada lá, pra vocês verem. O grande perigo do Brasil é uma parte da elite brasileira porque ela é vulgar. Ela é muito vulgar. O que ela não aprendeu com a aristocracia, a elite brasileira, uma parte dela, não aprendeu com uma coisa, ou talvez a única coisa boa da aristocracia lá do século XVIII, XIX, que é a ideia de cultivar o bom gosto. Ir para um país igual ao Brasil, que é pobre e que tem uma cultura popular fortíssima, que tem um povo maravilhoso, dimensões uma continentais, nova raça. Né? Então, para fechar o nosso podcast, se você está fechando aí, nós temos nossa luta. É igual o Contário Galigares, que também é um grande cara, morreu há pouco tempo. Galigares perguntou para o pai dele: meu pai, mas por que você luta contra o fascismo na Itália?
Por quê? Você não é comunista, você não é socialista, você não é marxista. Por que você luta contra esse pessoal, Mussolini? O pai dele falou assim, porque eles são vulgares. Momento de reflexão. Fez isso, Silêncio. São vulgares. Silêncio. Então, a Fez o nossa silêncio. luta no Brasil, se a gente quer racionalidade, cultivar a democracia, se a gente quiser uma racionalidade na política, não deixar a religião tomar conta, a religião é uma coisa mais legal. Eu sou religioso, mas religião tem que ser um país seguinte. Você tem sua religião, Ávila, você vai ter sua igreja, lá dentro da igreja, faz o que você quiser, o terreiro de Umbanda faz o que quiser lá, sua vida privada faz o que quiser, faz o que você quiser. Agora, no espaço público, coletivo, Respeito, né? nós vamos nos respeitar. seja, Eu sou ateu e você é protestante, você vai me respeitar, católico. Isso que nós temos que batalhar, porque quando a vulgaridade toma conta, ela vira opressão. Isso é um sinal de elegância e o respeito, né? Com gosto. Para ficar o Vai registro, falar. eu sou candomblessista. Muito bem. E aqui o Instituto está aberto para todos. Né? Esse é um espaço comum a todos e todas. Todas as religiões, credos, cores, tamanhos, formas. Aqui não existe. A arte é um lugar, Culturas. especialmente... Culturas, Culturas. artes. Não existe. Eu acho que dentro da arte não há espaço para isso. Não há espaço para preconceito. Nós criamos, eu e o professor Chaú, no Oscar Niemeyer, bem antes de eu dirigir lá em 2012, o Café de Ideias. Durou de 2012 a 2018. Nós trouxemos, naquele momento, os principais pensadores, de esquerda e direita. Pondé, e trouxemos a Marília Chaú, ideóloga do PT. Nós temos todo mundo. A gente chamava o café de plural, democrático e republicano. Que foi um exemplo que a gente deu aqui em Goiânia de o seguinte, nós temos que batalhar pelo democrático, pelo plural e pelo republicano. Se a gente não batalhar por isso, nós corremos um sério risco de não só de ter governos autoritários, de esquerda ou de direita, tanto faz, mas é da vulgaridade tomar conta. E onde a vulgaridade toma conta, vocês não vão fazer... Para valer se a vulgaridade tomar conta, vocês não vão fazer esse podcast igual você falou, democrático, republicano. Vai ter dificuldade. Sim, concordamos. Eu acho Acho isso muito legal, assim. Eu, para fechar aqui na minha fala, eu queria agradecer. É um prazer enorme, assim, ver o desenrolar das coisas, né? Eu acredito muito que a cultura e o conhecimento da nossa história, de onde a gente vem, qual que é a nossa raça, eu acredito que isso Minha é raça é capaz Vila de transformar. Eu acho que isso é capaz de transformar a relação com a cidade, com o outro, com o passado, com o futuro e fazer de um presente, né, muito mais justo, muito mais empático, muito mais aberto ao diferente. E eu acredito muito nisso aqui no Instituto Riso, né? Ao lado da Karina, do Dávila, do Felipe, que estava aqui agora. A gente apoia arte e cultura em Goiás. Meio ambiente em Goiás. Agora, se é dança, se é música, teatro, se é aqui no centro, no setor sul, ou sei lá. Então, a gente pensa muito nisso e a gente trabalha muito isso. A gente não somos perfeitos, né? Mas eu acho que quando a gente tem um episódio como esse, que a gente traz um goiano que enriquece a nossa visão sobre a nossa cidade, que nos traz dados importantes sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte, sobre o nosso cinema, sobre a nossa o centro e sobre essa história que vem passando, né? Eu acho que a nossa missão aqui está feita, está realizada. A gente está levando arte e cultura goiana para quem nos acompanha. Então, eu te agradeço imensamente por hoje, mas por toda a sua trajetória que reflete diretamente, né, na cena artística e cultural da cidade. Obrigado ao podcast Instituto Riso. Vocês são ótimos. Ali tá ali do lado de fora, Paulinha Granieri, que é uma goiana. Uma goiana que ela que toma conta. Aqui, vem cá falar um oi aqui. Ela toma conta das minhas redes sociais. Vem aqui, ó. Ela é uma moça da nova cultura digital. Essa é Paulinha. Paulinha. Esse sorriso. Sorriso lindo. Essa menina ela é uma grande profissional da nova vida digital. Eu entreguei todas as minhas redes para ela, porque chega num ponto que eu
não dou conta, né? É fazer muita coisa. E a Paulinha é que me administra nas redes. Ela é uma grande profissional. Está aqui, ó, Goiás, Goiânia, que a gente não conhece muito Goiânia. Goiânia hoje tem grandes profissionais da nova comunicação. Está aqui a Paulinha. Muito obrigado vocês. Obrigado, Gabi. Deixa eu fugir. E para finalizar, eu acho que a gente tem que finalizar com... Ah, eu já sei, calma. Antes de finalizar, gente, Lisandro Nogueira, @, viu? Não é possível. tô no Instagram, Segue no aí, se você não TikTok, segue no até Twitter. hoje. Já é um grande passo aí pra você aprender muita coisa e abre muitos focos de discussão sobre Goiânia. Lisandro Nogueira. Lisandro Nogueira com S, viu? Com S, Lisandro estamos Nogueira. lá e sempre tem dicas de filmes, de cinema. Tem um programa Cinema Falar na Rádio Executiva, sábado, domingo, 11 da manhã. E a gente deixou de falar muita coisa, mas isso é assim mesmo. Nós vamos falar de Paulinha vai resolver isso pra gente, a gente vai marcar o vai marcar A gente outra. pode fazer o seguinte, fazer igual faz lá em Vianópolis, Estrada de Fé. Tem um termo que eles usam assim, vamos... Dona Maria Conceição, ela fala assim, professor, vou amarrar o cachorro. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, puxa... Amarrar o cachorro, não vem o cachorro aqui. Amarrar o cachorro é o marido dela. Porque quando o marido dela vem, ele começa a falar, ele não para. Então, na próxima, se for aí rolar, a Paulinha vai... Nós vamos amarrar o cachorro, colocar aqui o roteiro, falar assim, você só vai falar disso, disso e disso. Mas vocês trouxeram Goiânia e eu empolgo com Goiânia. Imagina, Mas nem falamos do Vila Nova. Professor, mas é isso. Esse Mas podcast, agora pra fechar, a gente vai. Esse podcast é para ser assim. Livre. Livre, leve, solto. Não, vocês são, Se olha, eu precisar gostei de falar bastante. mais 10 vezes a gente marca para Gostei muito. esgotar o Gostei conteúdo. muito. Muito legal. Agradeço muito. Muito obrigado. Que bom, nós é que ficamos, né, agradecidos por isso, Paulinha, muito obrigado. Ainda bem que não foi nada assim, um papo muito acadêmico, porque Não, mas nem é a intenção, né? Essa é tranquilo. para ser. para ser um podcast. Então não se esqueçam, segue lá, @Lisandro Nogueira em todas as redes, com S. Aproveita e segue também lá no Instagram Riso Instituto e em todas as redes, tá? Siga a gente, curta, comenta, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos. E eu vou te fazer uma pergunta para a gente finalizar, Gabi e Karina. A pergunta... Onde é o endereço dos seus sonhos? Lá na Risa Imobiliária. Risa Imobiliária, Risa Imobiliária. Valeu pelo patrocínio. Olha aí. Agora é o seguinte, qual que é... Vou finalizar. Qual que é o maior grito de guerra que tem em Goiânia? Vamos finalizar com ele, Gabi? Eu não sei. 1, 2 e 3. Vila! Isso é nosso, hein, gente? Gente, obrigado. Obrigado, Moda Meirelles. Nossa, me patrocinando. Viu, Paulo? Ótimo, muito Valeu, obrigado. gente. Até o próximo. Até a próxima.